Shalom, shalom, Luciano Assunção, canal De Volta a Jerusalém. E hoje nós vamos falar aqui sobre Lucas, capítulo 7, começando no versículo 18. Eu estou usando a Bíblia NTLH e o título aqui é Os Mensageiros de João Batista. O versículo 18 diz: Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou dois deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e do seu sofrimento, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu os discípulos de João: Volte e conte a João o que vocês viram e ouviram. Diga a ele que os cegos veem e os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam de mim. Ele conclui no versículo 23. Aí ele continua: Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem bem vestido? Ora, o que se veste bem vive no luxo, mora nos palácios. Então me digam, o que foram ver? Um profeta? Sim. E afirmou que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as escrituras sagradas dizem: Aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei diante de você para preparar o seu caminho. E digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é menor no reino de Deus é maior do que ele. A gente precisa contextualizar com a época. É uma coisa que eu tento muito passar para vocês. E então eu pergunto: o que Yeshua, Jesus, quis dizer quando ele pergunta: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? Esse caniço que ele fala é o junco, aquele capim que nasce na borda dos rios que faziam as antigas embarcações. É o caniço. Mas da onde vem essa história? Bom, para entender melhor essa história, vocês precisam conhecer um homem chamado Esopo. Esopo foi um grego que viveu no período de 620 antes de Yeshua e morreu em 564 antes de Yeshua. Ele era um grego e ele era um escravo. Alguns dizem que ele era descendente dos etíopes, e Esopo era um homem que detinha muito conhecimento e famoso por contar fábulas, histórias. Porém, não eram só histórias comuns. As histórias que Esopo contava eram histórias onde tinha moral, entendimento no final. Ele era tido como um sábio e passava os seus ensinamentos. Observe que Esopo, ele viveu antes de Yeshua. E as suas histórias tinham se espalhado por toda a região ali do Oriente. O primeiro homem a juntar as histórias que Esopo contava foi Demétrio de Faleiros, no início do século III, ainda antes de Cristo. Apesar de Esopo contar essas histórias, sabe-se que ele não era verdadeiramente o autor das histórias, apenas um contador de histórias. Ou seja, Esopo aprendeu essas histórias com outros sábios, que acredita alguns rabinos que com o povo de Israel. E uma das histórias mais famosas de Esopo é a história do carvalho e do junco, do caniço. Junco é o caniço. A história de Esopo conta que um majestoso e secular carvalho, ao ser arrancado do chão pela força de um forte vendaval, foi abaixo e arrastado pela correnteza. Desse modo, levado pelas águas. Ele cruza com alguns juncos e em tom de lamento ele exclama: Gostaria de ser como vocês, que, de tão esguio e frágeis, não são de modo algum afetados pelos fortes ventos. E então os juncos responderam: O Senhor lutou e competiu com o vento, por isso mesmo sucumbiu. Nós, ao contrário, nos curvamos mesmo diante do mais leve sopro da brisa. E assim permanecemos íntegros e salvos. Então o contexto que Yeshua estava contando essa história, que todos ali conheciam essas histórias. Essas fábulas eram contadas para passar ensinamento. E Yeshua, quando ele questiona o que vocês foram ver no deserto, um junco, um caniço, ele estava fazendo referência a essa história. Todos aqueles que estavam ali ouvindo sabiam que se tratava da história que Esopo
contava há mais de 620 anos antes de Yeshua. O que ele queria dizer com isso? João Batista já estava preso nessa época. Então João Batista era como aquele carvalho que foi arrancado pelo vendaval. Então creio eu que Yeshua usou essa história para poder colocar cada um em seu lugar. Inclusive de que ele não iria libertar João, porque João era como aquele carvalho que teve que suportar e resistir o vento, a oposição que veio para ele. Porém, quem eram os caniços eram todos aqueles que se curvavam ali para os romanos, que se curvavam ali para os hipócritas daquela época. João também era comparado aqui justamente ao carvalho, quando ele fala que digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior, porque o carvalho era tido como algo forte e resistente, que não se curva a uma tempestade. Ele se quebra, mas não se curva. Esse era o João Batista. Então, hoje eu queria contextualizar com vocês essa história que muitos não conhecem. E essa história foi contada pelo rabino Mateus Andona, da Sinagoga Hatzion, que foi meu professor de hebraico bíblico e cultura judaica. E eu queria compartilhar com vocês e contextualizar cada vez mais com vocês. Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês.